Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês nesse webinar da NDD, onde que nós vamos falar bastante sobre trazer informações importantes do mercado com dados e tendências fortes para o setor de outsourcing de impressão. Eu quero aproveitar e comentar e falar da área comercial, o Anderson Kohlberg. Ele vai estar falando com vocês daqui a alguns momentos. É uma pessoa que tem muitos anos de experiência no setor de outsourcing, veio de uma empresa forte como fabricante HP, né, sempre trabalhando nessa área de outsourcing de impressão. Também quero fazer um agradecimento especial ao nosso ilustre palestrante, que é gerente de pesquisa e consultoria do IDC. Já comentando, né, que ele não vai trazer só de impressão, mas muito a visão de como estará se comportando o mercado, né, a partir desse momento de pandemia. Comentar com vocês que a NDD está buscando novas formas de fazer produtos e também fazer negócios. Dentro desse mundo normal, nós temos também maiores desafios de trazer novos modelos de negócios para uma necessidade onde o cliente está sendo cada vez mais diferente. E dentro também desse contexto, desse novo normal, nós sabemos que estamos sendo impactados por uma economia, uma recuperação muito mais lenta do que esperado, e isso faz com que a gente trabalhe cada vez mais para enxergar melhor essas oportunidades nesse momento de crise, de dificuldade e oportunidades também. Aproveitar que esse momento das dificuldades está também trazendo, como nós vamos ver, um momento também de aceleração para o mundo digital. Então, já se falava muito de uma transformação digital, mas que isso estava indo aos poucos, e agora está sendo acelerado pela pandemia. Então, quem estiver mais preparado e utilizar mais a digitalização das empresas, certo? Sempre vai estar numa segurança e se projetando num futuro mais adequado dentro para suas empresas. Então, nós queremos reforçar, né, que essa transformação digital vai ser cada vez muito mais para participando junto com nós no nosso momento, no dia a dia, e vai fazer muito forte para nós participarmos das digitalizações das empresas. A gente fala muito em digitalizar, escaneamento, não, mas o importante é nós digitalizar as empresas. Todo mundo está vindo para o mundo eletrônico e um mundo de informação. Também só reforçar aí, por último, que é muito importante, também a gente não pode esquecer do IoT, do outsourcing das coisas, que cada vez mais fica muito próximo das nossas empresas, e com uma nova oportunidade. Então, importante para nós levarmos um complemento do setor, além da impressão, nós também automatizarmos diversas oportunidades dentro do outsourcing das coisas. Tá? E para reforçar, deixar aí o nosso palestrante falar e o Anderson também trazer mais informações para vocês, eu quero colocar que somos mais de 440 colaboradores da NDD, com conhecimento, com informação, que eles estão à disposição para a gente trabalhar e trazer novidades estarmos participando junto com vocês nessa retomada pós-pandemia. Então, agradecer, e agora, a partir de um vídeo, passo a palavra para o Anderson, que vai conduzir esse nosso webinar. Obrigado.
Muito boa tarde a todos. Sou Anderson Kober, diretor comercial da unidade de impressão da NDD. E antes de mais nada, eu quero dar as boas-vindas e agradecer a participação de todos que se conectaram para estar aqui conosco. A gente sabe o quão desafiador é uma agenda às 15 horas no dia de semana. Eu tenho certeza que todo mundo se esforçou para conectar. O que eu posso prometer é que o conteúdo vai ser muito bacana e a gente vai tornar essa apresentação bastante interativa e para que a gente possa aproveitar o melhor desse conteúdo. Aproveito para dar as boas-vindas também ao Reinaldo Sacks, que está aqui conosco, do IDP. Agora, oficialmente, bem-vindo, Reinaldo. Eu acompanho sempre as apresentações do Reinaldo e sempre são espetaculares. Tenho certeza que hoje não vai ser diferente aqui. Mas antes de passar a palavra ao Reinaldo, eu acho que vale a gente fazer uma retrospectiva do nosso mercado de outsourcing de impressão, até porque o nosso título aqui é o futuro do outsourcing, é sempre importante a gente lembrar um pouquinho do passado. Como a nossa audiência aqui praticamente toda, né, respira esse mercado de outsourcing de impressão, vamos lembrar o que a gente construiu, né, o que a gente fez junto. Falo por mim também, desde 2004 nesse mundo aí de outsourcing, então eu já pude ver bastante as transformações que aconteceram por aqui. Eu acho que a gente tem três pilares, três marcos aí que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre. O primeiro é virada de século, então início da década, aí, de fato, ano 2000, 2001, quando começamos a falar de outsourcing de impressão, né? Então, acho que esse é o primeiro pilar aqui para a gente relembrar, quando a gente começou a construir isso. Então, o que a gente tinha naquele momento? Zero gerenciamento de parque de impressão, zero controle, zero eficiência, zero racionalização de uso. Então, era muito as máquinas, não posso nem falar departamentais, iam muito mais para uma linha quase de equipamentos pessoais, em cima da mesa de cada usuário, cada uma conectada de um jeito. Tinha impressora de porta paralela, tinha impressora USB, tinha impressora na rede, tinha para todos os gostos que a gente imaginar ali. E a gente chegou mostrando um grande diferencial com o outsourcing, que era para passar a gerenciar tudo isso, melhorar a produtividade, reduzir o CPP, e aquilo passou a ser visto como, uau, temos uma transformação acontecendo. A primeira década, a gente passou executando essa transformação. Então, quando um CIO, quando um executivo de TI fechava um negócio com um contrato de outsourcing de impressão, era aquele momento de ser premiado dentro da empresa, porque estava trazendo uma novidade, estava gerando recursos, estava trazendo uma transformação, né? Gerava muito mais eficiência, muito mais departamento podendo focar naquilo que era o core do negócio e ter que se preocupar menos com um parque de impressão que gerava um trabalho gigante, né? Indiretamente o custo era muito alto. E a gente passou a primeira década trabalhando nessa transformação. Aí foi o primeiro pilar, de forma muito resumida. Quando chega no segundo marco, começa aquele momento onde transformamos o mercado. Agora qualquer empresa, desde a grande corporação até o mercado de SMB, todo está inserido no outsourcing, ou o outsourcing inserido nele, e a gente entra naquele momento que o nosso trabalho virou um commodity. Então, chegou aquilo tudo que era transformação, que era o novo, que era a revolução, chegou num momento que o cara olha no final do mês água, luz, telefone e a conta da impressão. O que ele quer fazer nesse momento? Reduzir custo. E aí começa aquele trabalho que a gente vem, talvez, nos últimos 10 anos, trabalhando para reduzir custo. E as formas de reduzir custo, a gente falou ao longo desse caminho de política de impressão, vamos imprimir menos colorido, vamos travar o duplex, vamos fazer campanha de incentivo, seja o que for, que leve a um caminho de imprimir menos. Mas durante esse tempo, a gente nunca conseguiu emplacar, fazendo agora uma conexão com o que o Valmir falou aqui no início, emplacar aquele momento da transformação digital, né? Então, assim, até um pouco por uma questão cultural, e a gente sabe que aqui ainda, quando se fala não só de Brasil, mas de América Latina, a gente tem esse aspecto cultural ainda de gostar do físico, de gostar de ter as coisas na mão e de ir avançar de forma um pouco mais lenta para a transformação, seja no que for, não falando só de impressora, mas a transformação digital como um todo. A gente viu os últimos 10 anos a gente indo de forma um pouco tímida, quando, obviamente, né, quando a gente olha para o mercado, o que de fato aconteceu de transformação digital. E aí a gente chega no terceiro marco, que é onde estamos agora. Veio uma pandemia, que toda aquela resistência que talvez alguns usuários ou alguns gestores tiveram, a pandemia veio e deu um pontapé, e obrigou a essa transformação a acontecer.
E é exatamente isso que o Reinaldo vai falar com a gente daqui para frente. Então, eu fiz a retrospectiva para o passado, justamente eu não vou interferir aqui no tema que o Reinaldo preparou com tanto trabalho aí, mas é legal a gente ter essa retrospectiva e saber que a gente chega nesse momento desse pontapé da pandemia, que um novo normal, que é a frase que a gente mais usa, ouve todos os dias, um novo normal de fato começa a acontecer. Mas toda aquela turma que tinha preparado o seu escritório para ter um ecossistema funcionando, não necessariamente hoje é o que mais está fazendo sentido. Valmir gosta de falar, né? O ambiente flutuante. Tem dia que agora o cara está em casa, tem dia que ele está no coworking, tem dia que ele está no escritório. Como a gente integra tudo isso? Reinaldo, conta para a gente o que vai acontecer com o mercado de outsourcing de impressão. Primeiro, agradeço aí, muito boa tarde a todos, toda da audiência. A ideia justamente é trazer um conteúdo que nos ajude a ter essa visão de para onde vamos. Então, a IDC, e aí só fazendo um apanhado geral, para quem, você, Anderson, comentou que acompanha as apresentações, já conhece o nosso trabalho, talvez só fazendo uma breve descrição, a IDC é uma empresa de pesquisa e consultoria na área de TI e Telecom, temos mais de 50 anos de mercado, desde 1990 no Brasil, com uma subsidiária aqui, e a gente começou a medir, mais ou menos olhando na linha do tempo que você comentou, a gente começou a medir outsourcing de impressão bem lá atrás, acho que nesse mesmo momento aí em que você comenta, de impressoras espalhadas por toda a empresa, e que isso vem sendo movimentado e melhorado por todos esses, por todas essas empresas que estão na qual hoje, acho que vocês acostumaram a transformar esse mercado, e o que a gente tem para falar hoje justamente é isso, o que a gente tem que ajudar o mercado a se transformar daqui para frente. Então, a IDC tem tentado parar de falar sobre crise e buscado formas de compartilhar informação de para onde nós vamos e como é que a gente vai chegar lá. E o objetivo justamente é esse, mas como todos são do ambiente de impressão, não faz sentido não falar sobre isso. Mas os tópicos aqui são muito correlatos com o que o Anderson comentou. A gente viu a evolução desse mercado acontecer por meio das mãos e do suor e do trabalho de todos vocês, mas o mercado saiu houve a reorganização e todo mundo falava de reengenharia das impressoras no parque do cliente, era uma vantagem, realmente ganhava um status executivo que assinava um contrato desse, acho que estamos totalmente alinhados, todos vivemos isso. De lá para cá a gente viu evolução de hardware, muita evolução de software, e aqui só uma breve descrição, né? Quando a gente fala nesse software e principalmente no suporte NDD para o movimento do mercado, a gente tem falado do mercado fechado do ano passado de 19 bilhões de páginas gerenciadas por meio de um software, contabilizada nos equipamentos que a gente tem aferidos no parque de impressão no Brasil. Esse mercado, nos últimos anos, como o Anderson bem colocou, tem discutido reduções de todas as formas. Eu ouvi de diversos executivos desse mercado falando que 1 centavo é caro para um CPP. Então, num mercado assim, é difícil você inovar de alguma forma sem ter um diferencial. O fundamental é justamente que diferenciais em software e em serviços eu posso acrescentar nesse sistema e nessas impressões para que seja viável para mim como fornecedor de serviços e que seja interessante para o usuário que está recebendo esses serviços. Então, essa combinação gerou vários frutos, né, de onde viemos, essa que é a ideia. Até o presente momento gerou vários frutos. E o que a gente está vendo agora, né? Então, trazendo uma visão também do relatório de outsourcing que a gente faz há pelo menos 10 anos, justamente a ideia de ano contra ano as variações das verticais eram muito pequenas, ou seja, existiam contratos, eles eram renovados, era uma negociação ferrenha e difícil a renovação,
mas ela acontecia. Então a gente mantinha mais ou menos o cenário, as forças, né, no mercado financeiro, no mercado de serviços, no mercado de manufatura, no mercado de governo. Essas forças do mercado, desses grandes clientes, continuavam muito fortes ao longo do tempo e com poucas alterações numa visão ano contra ano, né? Mas vimos reduções de página, postergação de renovações, isso a gente está vendo, né, agora em 2020. Então, se já estava difícil manter o volume de páginas, esse ano está impossível, né? Acho que todas as empresas com as quais eu comentei, eu tive a oportunidade de falar esse ano, e até lives desse mercado também, outros webinars, outros contatos com executivos, acho que todo mundo vivenciou essa redução drástica de páginas, quando não vou manter o meu parque, mantenho a impressora que eu tenho aqui, eu sei que já passou o prazo dela, mas vamos manter isso aqui, eu não quero aumentar nenhum custo, eu preciso reduzir, coloquei todo o meu parque, todos os meus funcionários em casa, eu não preciso ter aquele custo de outsourcing que eu tinha antes, meu escritório está fechado há mais de 100 dias. Então, a gente vem analisando isso ao lado de vocês, e é claro que essa perspectiva de que quais as verticais eram mais importantes no começo do ano, lá em janeiro e fevereiro, certamente vai mudar essa figura para 2020, né? E aí isso nos leva a uma visão de para onde vamos, né? Então, quando a IDC, janeiro e fevereiro ainda foram meses muito bons, né, para o mercado em geral, tecnologia. Março a gente conseguiu contatar algumas empresas e a gente fez essa projeção em abril. Abril iniciava-se um processo de, olha, vai haver um impacto, será ruim. Então a gente fez uma projeção. Vai cair, mas vai recuperar, né? Um movimento, e aí recuperação até em V, muito se falou qual que ia ser o shape, qual ia ser o formato, né, da recuperação, vai ser um formato em V, em W, em U, não importa a letra, né? A gente sabe que o mercado foi afetado e aí as questões principais a serem levantadas aqui. De abril para cá, esse número tem caído profundamente. Então, acho que dois impactos. O impacto nesse ano será mais profundo do que a gente tem medido aqui, sem dúvida, vai ser uma queda de 2 dígitos, e 2 dígitos fortes. E outro ponto é que a recuperação para o ano que vem será mais lenta. Então, perdeu-se ao longo desses últimos meses a viabilidade para uma queda de 8 e recuperação de 8 no ano que vem. A gente tem visto que uma queda vai ser muito maior, 20, alguns com uma visão até mais pessimista do que essa. Já ouvi 50% de redução, mas alguns players apenas, e uma recuperação que vai ser mais lenta. Então, mas o objetivo aqui, como eu falei, não é rebater numa visão. Assim, a gente faz um relatório e mede a visão do fabricante, a visão das impressoras que estão em campo, gerando e consumindo páginas, mas vocês estão vivendo isso. Então, a questão não é trazer uma visão do que a vida de vocês. O que eu queria trazer era justamente nesse processo, e aí totalmente alinhado com o que o Valmir e que o Anderson comentaram, o que é preciso para que vocês, que já suportam uma grande quantidade de usuários, que conhecem as verticais, conhecem as entranhas desses usuários, o que eu preciso fazer na minha empresa para ajudar na transformação, para melhorar a experiência de cliente do meu cliente, e que nível de flexibilidade eu preciso ter na minha operação para que isso seja uma verdade. Então, acho que boa parte do conteúdo a gente trouxe para falar disso, e aqui eu vou chover uma olhada em alguns pontos, mas claramente a nossa vida mudou nos últimos 100 dias, vide até a parte de PIB, né? Se eu for olhar aqui uma comparação, já vi comparações com crise de 29, com época pós-guerra, mas uma das comparações mais normais que se faz quando se analisa uma visão global é analisar com a última crise financeira, né? Então, a gente tinha China e Índia até crescendo bem, na casa quase dos 10%, reduções na Europa, Estados Unidos, Japão,
Mas quando a gente vê o que está virando, né, o grande lockdown de 2020, a gente tem reduções muito mais drásticas. E isso vem sendo sentido não aqui numa visão apenas global, mas obviamente uma visão Brasil e América Latina. A questão é assim, o que surgiu? Aquela era uma visão, por exemplo, de crise financeira. O que impactou agora é que chegou na economia real. Então, empresas fechadas, empresas que não podem oferecer os serviços e vender os seus produtos como vendiam anteriormente, inibem essa demanda. E a oferta, por outro lado, não pode acontecer. Muitos de vocês colocaram boa parte dos funcionários em casa, já estamos voltando, mas o impacto já aconteceu. Então, a gente sabe que passamos um bom tempo com esse impacto sério na economia real. Como a gente comentou um pouquinho, eu falei da recuperação, o que a gente pode brincar é isso, né? Se é que se pode brincar com um tema tão sério, mas que o outro lado do U, então a gente já caiu um pouco, está na parte mais severa da crise nesse momento, e a gente vai retomar. Então, mas que o outro lado do U será diferente, nós temos que ser diferentes, nossas empresas, nossos produtos, nossos serviços têm que ser diferentes desse outro lado do U. E a questão é, toda crise tem fim. Não existe nenhum fato que a gente tenha visto até então que vá contra isso. Todos estamos sofrendo, mas haverá uma retomada e a gente tem que estar preparado para essa retomada, o que é necessário de transformação dentro da empresa para que no momento em que a economia voltar, eu esteja preparado para oferecer os melhores serviços e rentabilizar a minha empresa de uma maneira forte. Obviamente, se a gente tomar por base, por exemplo, projeções de PIB, no começo do ano, lá em janeiro, se falava que boa parte aí dos países na América Latina, Brasil, México, Peru, iam ter crescimentos nesse ano. Não tão fortes, não tão impressionantes como na China, mas a gente ia crescer. E tinha uma grande expectativa de que 2019 seria melhor, 2020 seria melhor que 2019, por diversos fatores. Né? A gente não ia ter tanta incerteza e tudo. Se eu pegar toda a lista de projeções que a gente fazia em novembro, dezembro, boa parte das informações que eram levadas em consideração para suportar um número foram por água abaixo. Então, a gente tem visto que o PIB desses países tem diminuído, e um dos grandes fatores, infelizmente, é o nosso despreparo, o grande impacto que está ocorrendo com a questão do Covid. Então, esse dado, acho que do começo, meio de junho, obviamente isso muda a cada dia, teria que deixar um gráfico quase em tempo real aqui, mas o que a gente pode notar é que países da América Latina vêm ganhando relevância, infelizmente, nessa visão de contágio de Covid, e isso vem trazendo repercussões aqui na economia, né? Então, esse sentido é importante de analisar, mas como a gente está falando aqui de tecnologia e impactos na tecnologia, um dos pontos de recuperação em V, que a gente comentou, está mais ligado para essa visão de total de dinheiro de hardware, software e serviços somados. Então, o que a IDC fala, né, num estudo que chama Black Book, que inclui todos os estudos que a gente faz, ele indica isso, que na América Latina, esses dados são América Latina, houve um crescimento importante no ano passado, haverá uma redução agora em 20, e já no ano que vem haverá uma retomada. Obviamente, aqui eu estou falando de um mercado mais amplo. Amplo em que sentido? Né? Quando eu olho, faço um aprofundamento desse dado, coloco uma lupa nessa barrinha. Como é que a gente pode dividir essa barrinha nesses três grandes pilares, hardware, software e serviços? A gente tem software com 17%, serviços com 23% e 61% com hardware. Ainda somos um país, na medida, no que a IDC costuma dizer, um país que é emergente, não podemos nos considerar um país maduro. Um país maduro indica que software e serviços têm mais que 50% dessa divisão de produtos.
E se a gente fizer um detalhamento, então só quero ressaltar que aqui eu não estou falando exclusivamente do nosso mercado e o que vocês vivenciam, porque aqui tem muita coisa incluída. Então, se eu fizer um detalhamento desses 61%, o que está incluído aqui? Eu tenho boa parte de smartphones, eu tenho PCs, eu tenho networking, eu tenho eu tenho printers, eu tenho mais produtos envolvidos nesse movimento aqui, nesse total de mercado. Mas mesmo nessa visão, que inclui mais coisa do que vocês estão vendo, então aqui essa visão, deixei isso já claro, a nossa visão para o mercado de outsourcing talvez tenha impactos um pouco mais alongados, a gente vê nessa visão mais ampla recuperações, e o objetivo é isso, é tentar frisar algumas verticais que já estão melhorando, já tem algum sinal de melhora, como, por exemplo, óbvio, esse ano o governo, né, caiu por água abaixo, acho que quase todos os investimentos, e aí a preocupação é quando se liberam alguns investimentos para que ele seja feito sem licitação, isso ainda nos preocupa ainda mais, porque já vimos algumas coisas acontecendo na compra de respiradores e tantas outras coisas que podem acontecer de forma errada no nosso país. Mas a questão é falar, o mercado de governo, depois de uma crise iniciando, deve retomar forte ano que vem. Mercado de educação, que esse ano já está muito forte, com todo esse movimento de estudar em casa, de colocar os professores para passar o conteúdo de uma forma diferente. Então, todo o impacto na educação já está sendo sentido positivamente esse ano, e o ano que vem ainda mais, porque com o retorno das aulas num modelo diferente, a gente entende que a rentabilização das escolas fará com que o investimento possa ser mais, não emergencial, mas muito mais de longo prazo. E aí, óbvio, indústria, serviços, utilidades e outros tantos segmentos devem melhorar. Mas o que eu queria mostrar como empresa de pesquisa é justamente o que a gente vem fazendo de pesquisa, né? Então, ajudando as empresas a ter um direcionamento, desde o comecinho, no final de março, começo de abril, a IDC começou a entrevistar usuários, e aí pessoa física, e nesse slide aqui, pessoa jurídica, né? Então, empresas sendo entrevistadas, uma base praticamente quinzenal, com diversos conteúdos, buscando saber o que está acontecendo com o budget, como se compara a visão atual hoje, 15 de julho, com o que havia sido planejado lá em dezembro, janeiro. E aqui tem uma das questões interessantes para a gente pautar, numa visão mundial e depois Brasil. Uma visão mundial, lá a gente tinha aqui 20% das empresas em abril falando assim, olha, eu vou ter um incremento no investimento, eu vou ter um incremento de menos de 10% ou de mais de 10%. Era 20%. E boa parte aqui das empresas, quase metade do grupo, estava falando que ia reduzir, tanto menos de 10% ou mais de 10%. Então, essa evolução é muito reflexo de um otimismo e de uma serenidade após o primeiro impacto. Então, a gente vê hoje, no final de junho, muito mais empresas falando, eu vou ter algum aumento em impressão no nível global, justamente porque eu entendo que a impressão não é mais um custo, mas ela é parte da jornada de transformação. E quando a gente olha para o Brasil, teve um primeiro momento lá em abril, e aí também até com impactos de home office, movimentos atípicos que a gente teve no primeiro trimestre, tinha um movimento até maior, a gente entende que arrumou-se a casa, né? O final de abril foi um pouco mais complicado, maio já foi um pouco mais sério, então a gente viu essa visão que vem numa tendência talvez mais lenta do que uma visão mundial, a gente vem na mesma curva. Então, a questão é justamente essa. O que eu queria mostrar para vocês? Existem empresas já agora, mesmo durante um momento difícil, pensando lá na frente. E vocês têm o objetivo de, como prestadores de serviço, ajudar esses usuários a
sair do outro lado dessa recuperação, mais fortes, com estruturas mais organizadas digitalmente para esse novo ambiente. E nesse sentido temos muito que comentar, justamente porque o que a IDC vem falando é dessa jornada de recuperação. Então, que todas as empresas, sem dúvida, grande e pequena, de serviços, de manufatura, de qualquer segmento, sofremos o impacto, né? Ou, puxa, aconteceu uma crise, estou com o escritório fechado, não estou emitindo nota há X dias. É um impacto, todo mundo sofreu esse impacto. A questão é, o que a gente faz com essa informação e como é que a gente reage a essa informação e, principalmente, em quanto tempo a gente reage. Então, num primeiro momento, se tem um foco de eu preciso continuar meu negócio, o que eu preciso fazer? Depois vem uma desaceleração já começando um momento de estrutura, mas falando assim, tudo que eu fizer, eu tenho que ter um retorno do investimento. Se eu não tiver um ROI, não vai acontecer. Aí a gente passa por um processo de resiliência operacional, onde se arruma, respira fundo e fala assim, bom, daqui para frente, eu já senti meu impacto, eu já entendi, faço projeções e já sei o impacto que eu vou ter esse ano. Bom, ok, o que eu preciso fazer para sair do outro lado, para melhorar? E a gente tem momentos de aceleração, onde existem investimentos direcionados que vão me suportar, que vão suportar esse crescimento ao longo do tempo, e um momento de inovação que vai garantir a minha recuperação nesse pós-crise. Então, a ideia aqui agora é ressaltar um pouco essas visões, justamente para que vocês entendam o que a IDC está falando. Então, se a gente for olhar, detalhar, colocar então também mais uma lupa nessa questão de crise, né? Num primeiro momento, puxa, eu preciso manter a luz acesa, eu preciso manter a minha empresa funcionando, e aí tem duas visões diferentes, e aí acho que é importante destacar o que o CIO e aí não sei se todos estão acostumados, a gente fala muito de LOB, que é a linha de negócios, já que muito dos projetos tem sido feito pelas linhas de negócios, então a gente já viu projetos de outsourcing de algum nível encabeçados, não por TI, mas pelo RH, por compras, que tem uma maior demanda. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente quer compartilhar com vocês, é falar a linguagem do CEO e da linha de negócios e a linguagem do executivo de TI. Então, puxa, eu preciso ter uma resposta para a crise. Aí a preocupação do executivo de TI é, eu preciso comprar laptop e colocar todo mundo do meu escritório trabalhando de casa. Num segundo momento, você fala, bom, tá, já coloquei todo mundo para trabalhar de casa e eles já têm algum tipo de condições de trabalhar, mas eu preciso preservar meu caixa, eu preciso entender como é que isso está afetando a minha empresa e o que eu vou fazer lá na frente, né? Então, e aí a gente fala no cara de TI, já falando em, tá bom, eu tenho meu funcionário já está com um computador em casa, mas eu tenho que fazer com que ele acesse o conteúdo da empresa, o meu RP, que ele consiga via uma máquina virtual fazer alguma coisa, eu preciso entender a parte de segurança para garantir que ele possa trabalhar de casa e que a gente não tenha nenhum tipo de invasão. Então, tem uma série de preocupações aqui acontecendo nesse momento. E aí, óbvio, durante a tempestade, então, mais um momento que a gente vive hoje, o que a gente está fazendo? Plano de contingência, quais são os setores mais afetados, quais os clientes mais afetados, eu tenho que ter esse panorama, né? O que a gente fala de transformação digital é muito de transformar processos que já eram necessários, só que eles mais ágeis e dentro da infraestrutura. Então, quando eu falo assim de ter uma lista de verticais, não é o CEO, o presidente da empresa, chamar o executivo de uma área ou de outra e falar assim, me traz uma lista em papel aqui. Então, nesse sentido, tem até a questão do outsourcing, tem a questão da impressão no meio. A gente para de pensar num relatório impresso e passa a entender que processos têm que ser digitalizados. Então, qual é a função e aí trazendo até os pontos tanto que o Anderson comentou, também que vocês devem ouvir o tempo inteiro. A digitalização é muito mais do que escanear um documento, né? A gente tem que evoluir um pouco com essa visão
e transformar a empresa e os processos que a gente tem. Por quê? E aí, acho que nessa evolução, naquela escala, né, num segundo momento, né, depois de, bom, eu consegui colocar minha empresa operacional para funcionar, mas o que eu vou fazer? Então, se a gente somar alguns pontos aqui, a gente sabe que projetos continuarão ou serão implementados, mas aí, nessa pesquisa aqui deu 21%. Alguns projetos não serão feitos de maneira nenhuma, mas nessa pesquisa, 5%. O que é consenso, e eu posso perguntar para todos vocês aí, eu tenho certeza que vocês estão pensando dessa forma, boa parte dos projetos, opa, peraí, vamos repensar. Essa é a questão, né? Repensemos esse investimento. E aí repensemos em 3 pontos principais. Eu acho que eu preciso fazer isso ainda, mas eu vou fazer com investimento menor. Eu posso até continuar com essa iniciativa, mas eu vou fazer com o que tiver de tecnologia e de recursos existentes na empresa hoje. Ou eu também posso repensar, mas, olha, vamos refazer esse ROI aqui. Se não me trouxer tanto de retorno, eu não quero fazer. Então, o ponto principal é qual é o impacto disso, né, em todas as iniciativas que estavam em curso e que isso pode ser feito e qual o papel de cada um. Nesse momento de resiliência, num terceiro momento aí de recessão, a gente pode dizer que os recursos, aí, a gestão de pessoas é super importante, né? Então, assim, o que aconteceu num primeiro momento aí de risco, né? Como é que eu vou garantir a saúde dos meus funcionários? Como é que eu vou garantir o gerenciamento de exposição a vírus? Então, assim, isso é muito além de falar de outsourcing ou de falar de tecnologia. É questão das pessoas. Ninguém aqui nessa call, nesse webinar, consegue entregar nada sem o time, né? Sozinho ninguém faz nada. Então, a gente tem sim que pensar no time, nas pessoas, planejar o contingenciamento das ações, o que vai ser feito, em que tempo, como é que, para justamente maximizar a satisfação dos clientes, porque não adianta você criar um novo processo, um novo serviço que ele seja uma dor de cabeça para o nosso cliente. Ele pode ser digital, ele pode ser fantástico, mas ele tem que estar alinhado com a necessidade do cliente. Então, nesse sentido, essa jornada toda ela está entrelaçada com o que a gente está vivendo. O local de trabalho, e muitos de vocês, o meu caso, estou trabalhando de casa por um bom tempo, e aí cada e-mail do RH fala assim, nossa, não, acho que vai ser em junho, não, talvez seja em julho, agora já estamos em julho, não, agosto, não, talvez setembro, e vamos lá, vamos nesse processo, adaptando o local de trabalho, adaptando a trabalhar em casa de uma forma diferente, justamente antevendo os impactos, já que estamos conseguindo de alguma forma ser produtivos, o que a gente precisa melhorar para ser mais produtivo daqui para frente, né? Acho que a questão essa de aceleração, o Amir bem comentou no início, acho que o Anderson também falou, eu recebi isso de diversas formas, vi no LinkedIn, recebi brincadeiras como essa em grupos do WhatsApp e tudo. Aí você vem falando de transformação digital há anos, né? Há 5, 6 anos a gente fala de transformação digital. E isso sempre existiam barreiras, ou uma barreira de RH, ou uma barreira de finanças, ou uma barreira, não importa, né? Existiam barreiras. E aí, quem está liderando a transformação digital? Disparado é o Covid, né? Então, o vírus trouxe uma nova realidade, muito se discutia de home office. Puxa, boa parte das grandes corporações, dos clientes que a gente atende, dos clientes que a gente gosta de atender, porque são importantes para a gente, estão sofrendo isso e colocaram todos os funcionários em casa, alguns com redução de jornada, usando benefícios, usando as possibilidades que o governo nos dá e que a situação nos dá para ter uma tranquilidade até de fluxo de caixa um pouco melhor, mas a questão é que, assim, isso foi um divisor de águas, né? A gente pode garantir que
não existe nenhum impulsionador dentro da empresa que seja mais forte do que a pandemia. Quando a gente pensa em recuperação lá na frente, e aí cada um de vocês pode repensar isso dentro de casa, falando assim, bom, eu trabalho com alguns nichos, é difícil ter uma empresa única que conhece tudo, né? Acho que a evolução do mercado e toda aquela jornada que o Anderson comentou, eu também fiz questão de pautar uma linha do tempo. Muitos de vocês têm, eu sou especializado nesse segmento, e cada um deles, aqui a gente trouxe só uma visão bem até simplista, mas todas essas empresas, esses tipos de companhias estão se adaptando. Então, o governo precisa ter dados confiáveis, digitalizados, digitais, amigáveis, para justamente o cidadão conseguir entender. A gente já via iniciativas nesse sentido, mas certamente elas aceleraram. Educação, acho que é o principal ponto aqui. EAD era um bichinho estranho, quando se entrevistava os executivos das grandes universidades, públicas ou privadas, EAD era um negócio, né, ensino à distância era uma coisa, puxa, não, mas não sei se é para mim, tem algumas empresas já especializadas, e agora é para todo mundo, né, é a realidade de todos, a gente tem visto isso acontecer a trancos e barrancos, ninguém está dizendo que isso é perfeito, o modelo, e aí essa perfeição não existe em nenhum lugar do mundo. Eu já vi relatos na Europa, já vi relatos da Ásia, que todos estão sofrendo de alguma forma essa rápida migração de um ensino presencial para um ensino à distância. Varejo, a gente viu as grandes redes que já tinham uma visão de omnichannel, de atendimento físico ou online similar. Essas grandes empresas estão até concentrando um pouco mais das vendas, e a gente está vendo dificuldade em muitos varejistas regionais, redes regionais que tinham no seu estado, no interior, na sua região, importância predominante, mas que agora estão sentindo esse impacto. Algumas delas a gente já vê reagindo, já vê num processo de transformação e sabe que elas vão sair, algumas delas vão sair, muito embora seja claro que algumas perecerão no meio do caminho. Empresas de transporte, empresas de manufatura, de serviços, acho que serviços também é uma parte bastante interessante, sejam eles serviços financeiros, profissionais ou ao consumidor, tudo tem que ser online, né? Tudo tem que ser... Você tem que atender teu cliente da maneira mais adequada, e aqui não dá para excluir desse grupo o outsourcing de impressão. Como é que você vai atender teu cliente a imprimir ou gerenciar as impressões se todo o parque dele está trancado dentro do escritório, que ninguém entra há 100 dias? Então, mas ele não está imprimindo nada, ninguém imprimiu um contrato, ninguém fez nada? Não, eu imprimi um monte de coisa em casa. Só que no outsourcing da IDC, que está lá no escritório, ninguém contabilizou isso. Então, todos nós temos essa visão de que precisamos nos adaptar para essa evolução. E aí a questão é justamente essa, de trazer que essa jornada não é teórica. A gente vem acompanhando esse cenário lá em abril, era muito mais localizado aqui, a gente tinha mais de 50% das empresas num momento de crise ou de desaceleração. Em maio, a gente já tinha 30% aqui, já existia uma grande contingente aqui olhando para esse movimento de recessão, onde o pessoal já entendeu o impacto e está tentando estruturar um pouco melhor a empresa. Mas o que eu queria falar, quando a gente fala de oportunidades, de segmentos, de que vai acontecer lá na frente, a gente fala desses dois grupos, né? As empresas que estão pensando em aceleração ou na recuperação. O que eu preciso fazer de transformação digital hoje para garantir o meu negócio no futuro? E, principalmente, o que eu posso reinventar, recriar, renovar dentro da minha empresa digitalmente para que eu possa ter um futuro lá na frente? O que a gente fala também de transformação digital é que jogou uma realidade que o meu competidor, né, isso já se fala há muito tempo, mas agora está mais evidente,
Meu competidor não é o meu vizinho de porta, aquela empresa que tem no outro lado do bairro ou no começo lá da avenida. Pode ser uma empresa europeia, pode ser um chinês, pode ser uma empresa indiana, pode ser uma empresa americana que está oferecendo serviço, porque todo mundo oferece online. Então, o que eu vou oferecer para o meu cliente se aquele contato pessoal que eu tinha com ele já não é mais um diferencial? A gente tem que pensar em que vai ser, quais processos e quais demandas têm que ser digitalizadas para que eu possa evoluir. E não só o que, mas com quem eu tenho que falar. Né? E aí eu vou só comentar alguns pontos interessantes. Nessa jornada, um pouco depois da IDC começar a falar de transformação digital, isso deve fazer um pouco mais de um ano que a gente começou a discutir, debater globalmente com relação ao futuro das empresas. Isso ainda antes de falar de Covid, né? Agora isso está muito mais claro que, como eu comentei lá, numa desaceleração, as empresas do outro lado da recuperação, ou como eu brinquei ali, do outro lado do U, serão diferentes. Mas a gente já vinha falando de transformação do cliente, transformação no ambiente de trabalho, transformação das operações. Então, o futuro das companhias será diferente. Então, o que a gente precisa? A transformação digital evoluiu para isso. A gente discute hoje, não só, e aí até nessa vertente, ou nessa visão, que eu não estou discutindo aqui o market share de outsourcing, ou qual o fabricante que está oferecendo melhores preços para que vocês possam ofertar para os clientes. A gente não vai falar mais tanto de market share, a gente vai falar assim, o que eu preciso fazer para que o cliente do meu cliente tenha uma experiência melhor? O que eu preciso fazer para que os meus funcionários e o meu cliente e o cliente do meu cliente tenham um ambiente de trabalho mais produtivo e mais voltado para a digitalização e para o futuro que está vindo ali? Então, assim, quais são os pontos mais importantes durante a pandemia que estão suportando a transformação digital? Então, assim, criar um ambiente digital, criar confiança digital, a parte de otimizar as operações das empresas. Então, tudo isso, todos esses pontos, e obviamente tinha muito mais aqui, a gente só ressaltou os mais lembrados, fortalecer os recursos de software e inovação digital. A gente está falando aqui o tempo inteiro. O hardware evoluiu muito nos últimos anos. A possibilidade de customização do software das multifuncionais avançou enormemente. O fabricante ajudou muito nesse sentido, mas sem essa discussão de como eu organizo, eu trabalho com essa informação, que tudo isso é uma discussão baseada em software, a gente não chega do outro lado. A questão é justamente essa. O que eu preciso fazer para sair do outro lado, né? Para sair do outro lado mais forte. E nessa questão que eu falei de o que falar, né? O que organizar e como fazer, mas com quem? Então, nesse momento de crise, o executivo da empresa está pensando na segurança dos funcionários, está pensando em gerenciar o fluxo de caixa para garantir que a empresa sobreviva. No momento de ver se o negócio né, garantir a viabilidade do negócio, que a gente fala de ROI o tempo inteiro, o planejamento e a consolidação de todas as funções financeiras, que tinha muita papelada, também impacta o ambiente de outsourcing, está sendo repensado. Muitos de vocês, e eu passei por essa situação, imagino que todos vocês também, mandei uma proposta para um cliente recentemente e o cara falou assim, tá bom, mas eu não tenho como imprimir isso aqui. Então, a gente tinha plano de contingência, faz isso, segue esse passo, faz isso, baseado em software, ele assinou e me mandou. Não é todo mundo que tem certificação digital, o que deveria, né? Em diversos pontos a gente pode entrar em outras discussões mais complexas, mas a gente vê que isso, todo mundo está se adaptando. Num momento de evolução aqui, no momento de resiliência, que o plano de contingência que a gente vai ter, ou no momento de gestão de mudança, simulação, né? Então,
eu não vou pensar no ROI, mas eu tenho que fazer uma simulação. O que vai acontecer? Eu tenho que ter uma previsão, eu tenho que ter uma projeção lá na frente para saber se eu vou ter um ganho com relação a isso. E mais do que qualquer outra coisa, quando você está pensando na empresa do futuro, no future of work, no future of enterprise, no future of, né, a gente fala até FOX, né, future of X, né, que nem tem transformação digital, que nem tem customer experience, a gente está falando FOX, que é o futuro das empresas. Então, quando você está pensando com esses valores redefinidos, onde o valor da hora, o valor, né, da hora de trabalho, do ambiente de trabalho, da tecnologia embarcada nas soluções, modifica muito os valores da companhia, a gente tem que ter discursos para cada um dos interlocutores. Por que eu quis trazer isso? Porque a gente sabe que boa parte ainda dos contratos e dos serviços oferecidos por vocês passam pela mão de um executivo de TI. Então, a gente tem aqui nossa função é tentar ajudar a que essa figura tenha mais força nesse momento, para que aquele contrato que a gente tinha só de outsourcing possa evoluir, porque eu estou evoluindo como provedor de serviço, o meu cliente necessita de suporte para evoluir, e a gente tem que identificar que tipo de interlocutor a gente está falando, né? Então, é cada vez mais complicado, né? A gente tem que identificar, às vezes, o perfil psicológico, o perfil dinâmico, o perfil de ações, mas também tem que olhar esse perfil de capacidade do CIO, porque a gente tem pessoas e figuras que vão pensar eu tenho que garantir a redução de custos com TI, eu tenho que fazer a gestão de risco da operação que está remota, eu tenho que fazer uma série de coisas que vão afetar a minha empresa. Só que, numa visão mais ampla, essa figura com essa postura vai minimizar a sua importância dentro da operação. A gente quer que tenham mais e mais executivos de tecnologia que estão pensando na reorquestração, na reorganização digital da companhia, ativar novos produtos e serviços, agilidade nas negociações. Essa pessoa começa a despontar nas reuniões e fala assim, olha, TI não é mais aquele... Né? A gente tem buscado esse discurso há muito tempo, mas a gente tem visto em entrevistas isso acontecer. O executivo de TI está dentro da reunião de board, porque TI é parte da evolução e da evolução que a gente tem que fazer. Mas, principalmente, quando você, executivo de TI, passa a ser uma liderança digital, que eu estou não só me preparando a empresa, mas eu estou ajudando a empresa a transformar o modelo de negócios, o modelo de faturamento, o modelo de fazer o produto, o modelo de faturar, o modelo de evoluir, de entregar o produto, entregar o serviço, de satisfazer o meu cliente, e essa figura ganha força. Então, quando você tem principalmente mas esses dois ao seu lado, isso ajuda muito nas negociações. Então, a gente tem que se transformar, a gente tem que transformar o nosso negócio, a gente tem que identificar quem são os nossos interlocutores e, nesse todo ecossistema, participar da transformação digital. Acho que a questão era muito mais de trazer um pano de fundo, justamente para a gente poder... Agora eu passo a bola de novo para o Anderson para a gente começar a responder as perguntas de vocês, para que isso seja um pouco mais dinâmico. Mas até agora já, muito obrigado. Pô, Reinaldo, sensacional, cara. Acho que mais uma das tuas apresentações que eu coloco na lista aqui como excelente, viu? Parabéns, cara. E assim, eu falo pra caramba, né? Então, se deixar eu tirar todas as dúvidas que eu tenho, a gente vai até às 21 com esse webinar aqui. Mas para respeitar a agenda, de vários insights que eu queria trazer aqui da tua apresentação, teve um que eu anotei aqui no meu bloquinho, que é a parte onde tu mostra para a gente que 73% das empresas estão revendo os seus projetos. E aqui eu acho que daria para a gente explorar e falar muito, e já deixo aqui o convite, porque eu acho que a gente vai ter que fazer outro webinar para falar, de fato, explorando um pouco mais esses slides ali. Aquele que fala redefinindo o que é mais importante, daria para a gente falar muito, porque ele vai pegando cada setor, né? E a gente atende, de fato, todos os setores. Então, é muito legal saber onde a gente está inserido. Mas quando a gente fala
onde a gente vê que 73% das empresas estão revendo os seus investimentos, seus projetos e investimentos, isso não quer dizer que eles não vão investir. De fato, eles estão revendo. Então, acho que é aqui que a gente tem que estar muito atento, que é a nossa hora de... Eu falei na abertura, né, que a última década a gente viveu aquele momento onde o CIO lá do outro lado, ou até já virou um tema do CFO, porque virou uma linha de custo, ele vem falando em reduzir custo. Eu acho que aqui é a hora certa da gente começar a mostrar para o cliente a diferença de custo e valor, porque assim, não é revendo os nossos projetos que a gente vai conseguir mostrar para o cliente lá na ponta o que de fato ele precisa. Agora, não necessariamente o nosso processo melhor elaborado, o nosso projeto mais robusto, o nosso projeto que era para ser o grande boom do mercado, talvez ele não seja mais um projeto tão interessante. É hora da gente rever as nossas prioridades. Sei lá, será que a gente vai investir agora num projeto que melhora a performance de conexão de salas de reuniões de escritório, ou a gente vai investir naquele que melhora a experiência do nosso funcionário que está em casa, tendo que se conectar a uma sala de reunião de forma segura, consumindo menos banda de internet, porque quem está em casa talvez não tenha conexão tão boa, e assim por diante, né? Dei um exemplo aqui bobo, mas para a gente pensar assim, que às vezes não precisa reinventar a roda. Outro exemplo que eu posso citar, tu comentou há pouco um caso de um cliente teu, que não tinha como imprimir o contrato. Eu lembro de, há poucos anos atrás, a gente conversar sobre um projeto que a FedEx fez nos Estados Unidos, e de fato não emplacou, que era de ter impressoras em pontos estratégicos. Então, sei lá, dentro de um aeroporto tem uma impressora conectada na nuvem, que a pessoa está indo pegar um voo, precisava imprimir um documento, passa ali na frente, manda imprimir e recolhe ali. E a gente falava, por que não ter isso em cada posto de gasolina? E no final da nossa ideia a gente ria e dizia, poxa, mas não tem público para isso hoje. Será que hoje não tem, né? Com o que aconteceu da pandemia, será que alguém que precisa imprimir não pensou, se eu fosse na farmácia da esquina tivesse uma impressora que eu pudesse pagar por página? Então, de novo, nem é reinventar a roda, mas é usar todo esse conhecimento que a gente tem, talvez uma tecnologia que a gente já tenha, aplicar ela de forma diferente e, de novo, trazendo a ideia não mais do cliente ver isso como um custo, um preço, e ver o valor que pode trazer. Acho que só complementando essa tua visão, acho que se a gente for olhar para as transformações que a gente vê no varejo, né, rapidamente, só para te ajudar, se a gente for olhar lockers, né, aqueles armários digitais que você pega seu pacotinho, era uma coisa, tá bom, é legal, é bonitinho, mas não era tão necessário. Mas a gente sabe que entregas não ocorrem em todas as cidades, em todos os locais, como deveria, porque a gente tem diversos momentos aí no Brasil. E se a gente for olhar isso, trazendo essa visão para o teu exemplo, eu já vi exemplos globais e na Ásia, o pessoal tinha como se fosse um ATM, um caixa eletrônico, que era uma impressora. Só que você ia lá com um disquete ou e imprimir. Hoje, obviamente, seria tudo diferente, mas você poderia ter isso. Tem mercado para isso. Eu preciso imprimir coisas que às vezes não dá para fazer na impressora que as pessoas têm em casa. Perfeito, perfeito. Não, e outro ponto ainda, Reinaldo, que aí eu como usuário ainda sinto muita falta da integração do sistema de impressão, do outsourcing, com uma coisa que está na minha mão aqui, que é o celular, entendeu? De novo, vamos pensar nesse momento de transformação e de experiência, inclusive, a gente gastou os últimos anos falando muito de aplicações rodando na impressora, e ok, faz todo sentido, né? Na verdade, a impressora é um computador que imprime, a gente tem que ter isso sempre muito claro. Mas quando a gente fala do momento que a gente está agora, da experiência e até a nova geração de colaboradores que a gente tem, que a gente já pega uma turma de uma geração nova, que já nasceu com o celular na mão e que a impressora, às vezes, já é meio que um bicho de sete cabeças, né? Tem que acabar com a impressora? Óbvio que não, a gente usa a impressora todos os dias, de novo, né? Não só para imprimir, é uma das funções da impressora, mas falta a gente integrar um pouco mais com o mobile. E até aproveitando esse gancho, Reinaldo, aí a primeira pergunta que eu te faria aqui, qual seria a tecnologia dentro do mercado de tecnologia que tu acredita que vai ter um grande empurrão, uma grande alavancada com esse momento aí pós-pandemia, cara? Olha, a gente olha várias tecnologias, tem algumas coisas que já estão acontecendo.
Mas o que tem um grande potencial e que a gente pode destacar como o que vai mover muita coisa daqui para frente, a gente pode considerar a IoT. Porque se a gente falar dessa visão de que tudo está, mobilidade é importante, então todo mundo tem um celular na mão, que os processos continuam ocorrendo, você ter algum sensor dentro da empresa, você ter uma visão, por exemplo, agora, um exemplo que a gente tem visto em jornais, na televisão, ou quase todos os dias, imagens lá, câmeras de segurança conectadas a um sistema mais amplo de segurança, né? Impressão segura, a gente trouxe essa questão de segurança dentro do IoT, porque a gente já falava em segurança de impressão, em segurança com autenticação via senha, em autenticação biométrica, em tudo. A gente vai incluir, por exemplo, uma câmera que vai saber se a tua temperatura, eu sou vermelhinho assim, mas eu não estou com febre não, tá? Não sou Covid positivo. Então, assim, esse é o tipo de coisa que a gente passa a discutir agora, e esse é um exemplo bastante simplista, falar em câmeras de segurança interligadas, mas processos em manufatura, processos no escritório normal com IoT, tem muitos benefícios. Óbvio, tem uma área do IoT que ainda é jogada para frente, porque ela dependeria de 5G, e isso a gente sabe que ainda demora um pouco. Mas como a própria tecnologia, a gente já vem falando que ela vai começar vertical a vertical, uma manufatura, para interligar uma filial na outra, não precisa tanto do 5G, eu já tenho minha rede, eu já tenho meu Wi-Fi, eu já tenho minha rede ali conectada, eu só preciso gerenciar melhor as informações que eu tenho, justamente para extrair o que eu tenho no meu campo para a minha produtividade. Isso é transformação digital e é isso que o IoT vai ajudar nesse processo de transformação. Pô, perfeito, Reinaldo. E assim, eu acho que quanto mais IoT nós tivermos, mais porta abre para termos mais outsourcing das coisas, né? Mais OT. Então, isso caminha super junto e a gente quer ser também grandes incentivadores aqui dessa jornada de transformação. A gente quer colaborar muito com essa transição, né? Então bom ponto. Obrigado pela tua resposta. E eu aproveito para te fazer outra pergunta. Diante de tudo isso que a gente está vendo, que setor no Brasil está crescendo? Porque tem gente que está surfando a onda, né? Tem quem chora e quem vende lenço, aquela velha que a gente conhece. Quem está vendendo lenço aí? Olha, acho que eu pontuei ali um pouquinho, mas acho que todos viram isso num primeiro momento, que duas forças que fizeram o mercado de PCs crescer muito até maio, um pouco, talvez até junho, então primeira metade do ano. Home office, então empresas comprando computador para quem trabalhava no escritório, fala, vai para casa, vai trabalhar, né, continua fazendo as suas funções só que de casa. Isso transformou e deu uma acelerada muito forte, e também a parte do homeschooling, né? Então estudar em casa, esse EAD que eu comentei, também impulsionou demais. O pessoal já tinha um computador em casa e falou assim, tá, mas era um que eu ficava, ou eu ou a minha esposa, agora tem que estar, eu tenho que fazer uma call, a minha esposa está respondendo e-mail e o filho tem que estudar. Então, a gente precisa ter mais de um computador em casa, isso também impulsionou o mercado. Só para vocês terem uma noção, no primeiro trimestre foi 19% de crescimento. Então, janeiro, fevereiro e março. Março que, quando começou a quarentena, bombou. Mas a gente pode colocar algumas áreas de serviços, cloud, infraestrutura como serviços também vem crescendo bastante, e a gente destacou até que nesse momento de pandemia, e aí tem uma relação com alguns dos players e parceiros que estão aqui hoje, PC as a Service também tem tido um bom crescimento nesse ano. Perfeito, muito bom, Reinaldo. Eu acho que isso até também dá para fazer um link aqui com uma pergunta do Rafael Vassalo, totalmente coerente a pergunta, né? Se a gente tem alguma sugestão de como fazer isso tudo, se o cliente está achando 1 centavo por página caro. Então, assim, vou dar a minha partezinha e deixo tu complementar, mas eu acho que converge muito, Rafael,
porque a gente vem falando até aqui, né, de rever ou refazer, reconsiderar também os nossos projetos, que a gente vai cair de novo naquele sentido que eu comentei há pouco, de preço versus valor. De fato, talvez 1 centavo para o cara hoje, mais do que nunca, ele ache muito caro, mas quando tu acha uma forma de conectar o funcionário dele, que não é porque ele não quer, é porque o atual momento não permite que aquele colaborador esteja dentro do escritório, a gente acha uma forma de tornar aquele colaborador que está em home office mais produtivo, eu acho que aí a gente para de falar do preço de 1 centavo e passa a falar do valor. E assim, a gente levar para um cenário mais digital, não quer dizer que a gente quer que acabe com as páginas impressas, definitivamente não é isso. Mas a gente passa a levar um serviço a mais, uma opção a mais para aquela pessoa que hoje não tem acesso àquela página impressa. Outros exemplos que eu dou, Reinaldo acabou de comentar aqui, eu já vi vários dos nossos parceiros, possivelmente alguns que estão conectados aqui conosco hoje, que no momento inicial da pandemia já pararam de fazer só o outsourcing, o MPS aqui com print e o DAS com equipamento, mas colocou junto no pacote a cadeira, o mousepad, o monitor, que era algo não tão típico da gente ter no outsourcing, e vamos lá, o que precisar, assim, de novo, né, outsourcing das coisas. Então, assim, de fato, a gente precisa se reinventar, o mundo inteiro está em movimento, não dá para a gente achar que a gente ficando na mesma batida que a gente estava até aqui, que a gente vai conseguir seguir sendo rentável. Faz sentido, Reinaldo? 100%. Acho que a questão primordial que você comentou no início da resposta é a discussão de custo ou valor. 1 centavo de custo é caro. Agora, quando você discute, e aí eu posso trazer, para não entrar no negócio de vocês, que isso vocês conhecem muito bem. Então, assim, falar no meu negócio, falar pesquisa, você fala, pesquisa é caro. Mas na hora que eu posso indicar para vocês que empresas desse segmento, desse setor, normalmente investem dessa e dessa forma, você minimiza o risco de um investimento de 3 milhões. Um projeto de alguns mil não é caro. Porque quando você tem sempre o investimento do go ou no go, né? Tipo, eu vou investir, eu vou ter o ROI, aquela reavaliação dos projetos que você comentou até na tua primeira pergunta e que eu mostrei no slide. Existe uma reavaliação do projeto. Se ele não passa no filtro do ROI, é porque ele está caro, porque você está oferecendo custo para o cliente e não solução. Então a questão é justamente essa. E aí cabe só uma ressalva para aquele último slide que eu comentei. Óbvio que, dependendo do cliente, você já tem um interlocutor que você gostaria, o presidente da empresa, por exemplo. Mas se você estiver falando com o cara de TI, e o cara de TI tiver aquele primeiro perfil que eu te falei, que ele está reduzindo custos, você não vai conseguir entrar com um discurso de solução. Tenta chamar para um café, ou liga para alguém, tenta encontrar o executivo. O executivo que está preocupado em eu preciso fazer minha empresa durar na crise, chegar em 21, ultrapassar 2021 e ir para frente, crescendo. Esse cara que está pensando estrategicamente, se você levar um discurso de uma solução que, como você falou, Anderson, transforma o meu funcionário remoto mais produtivo, isso não vai ser custo. Exatamente. E ele não vai centavos com você. Perfeito, perfeito. Então é isso, acho que com isso a gente consegue responder o ponto aí do Rafael Vassalli. Rafael, obrigado pela pergunta. Acho que ainda fazendo uma conclusão também para essa pergunta que o Rafael fez, tirando toda a parte de transformação, óbvio que nós aqui, como grandes parceiros, né, que somos do mercado de impressão no país, a gente está todos os dias pensando, independente de qualquer coisa, também como tornar o negócio dos nossos parceiros mais competitivos. Então, assim, vocês vão ver em breve, eu não posso dar muito teaser ainda, mas a gente vem com algumas soluções, tanto indo para esse caminho de ajudar nessa transição digital, na transformação digital, mas também na parte de redução de custo. Então, assim, está saindo do forno uma solução que deve salvar aí 20% a 30% de toner. A gente sabe que uma das linhas de custos mais altas no outsourcing de impressão é toner, então a gente vai conseguir ajudar bastante gente. Por hora é o que eu posso contar, mas em breve vocês vão ver um movimento bem interessante aí da nossa parte divulgando isso para os nossos parceiros. E outro ponto que eu queria aproveitar e também convidar a audiência que está aqui,
talvez não sejam os espectadores desse próximo webinar que a gente vai ter dia 23, que é o Papo Técnico, mas eu peço que direcionem o convite aí aos seus times, principalmente ao time técnico, os analistas, porque certamente dali vai sair muito tema que vai ajudar nesse momento que a gente está passando. A gente vai falar muito da integração das nossas aplicações com outras aplicações. Então, como a gente consegue encaixar o que a NDD tem para oferecer e também o que a gente está lançando de novo em todos esses clientes aí de outsourcing que a gente acabou de discutir tudo que está sendo enfrentado, né? Então, vai ter acho que a turma vai colocar agora um QR Code na tela aí, que dá para já bipar com o celular e fazer a inscrição, mas igual todo mundo vai receber na sequência o convite para participar conosco. Eu acho que por hora, gente, agradecer toda a audiência, a gente está já aqui próximo do horário, mais uma vez agradecer o Reinaldo, espetacular, de novo, assim, eu acho que já temos tema para planejar o nosso próximo webinar aqui, falando muito de transformação, falando muito de futuro do mercado como um todo. Enfim, tuas considerações finais aí também, Reinaldo. Acho que eu queria só mencionar isso. A gente sabe, óbvio, todas as discussões e todas as reuniões estão sendo uma batalha. Mas o que eu quero dizer é justamente o que eu mostrei lá, toda a crise tem fim, a gente está vendo que empresas já estão, quando se pergunta assim, como é que vai ser seu budget esse ano, como é que está sendo seu investimento, eles já estão repensando isso, falando assim, eu vou investir, eu não vou cortar tudo, haverá algum impacto sim, mas todos eles estão pensando no futuro, e a gente tem que estar nessa mesma linha, olhando para o que pode ser feito. A ideia aqui dessa discussão foi justamente essa, de trazer visões que algumas delas já fazem parte do discurso de vocês, outras podem entrar nesse discurso, porque isso vai ser importante daqui para frente. A gente já viu iniciativas como Signage, eu vou jogar junto do outsourcing, eu vou colocar a sinalização digital. A gente está vendo PCs no mesmo pacote, tentando colocar DAS, os devices ali adicionados. Por que não colocar alguma outra coisa, colocar um IoT? Vocês estão se adaptando, a gente falou dessa linha do tempo, que houve uma adaptação muito grande no mercado, todos estamos nos adaptando muito nos últimos 10 anos. A gente só precisa seguir essa linha, já percorremos uma boa parte desse trajeto, é só mais uma crise e a gente vai superar com certeza, acho que essa é a minha palavra final. Para finalizar o teu speech, a pergunta do Edmundo aqui, que eu acho que é o que a maior parte da audiência deve querer saber. Com tudo isso que a gente falou, o mercado de impressão vai acabar? Certamente que não. A necessidade ainda existe. O que ocorre justamente é a reinvenção do negócio. Você imprime diferente, você imprime com segurança, você imprime talvez menos, mas com uma certificação, com alguma coisa que já te ajude a evoluir, mas dentro do ambiente doméstico, educacional, corporativo, governamental, por 10 anos é difícil que isso mude. Mesmo se a gente contabilizar com a Covid que veio para chacoalhar tudo, ninguém está falando em acabar. Óbvio, a gente já vê isso, a gente olha, por exemplo, indicadores antecedentes, o mercado de fabricantes de impressoras está bastante preocupado, mas a gente vê um nicho de home que está crescendo e está falando, está tudo bem. Um nicho de high production que está falando, olha, né, impressora mais de 100 páginas por minuto, aquelas impressoras de grande porte, tá indo relativamente dentro dos esperado. Óbvio que o office entre 45 e 70 páginas é o que mais está sendo impactado, porque as empresas estão fechadas e porque os projetos novos de outsourcing não estão acontecendo. Mas não tem nenhum indicativo que faça a gente, mesmo se comparado a mercados como, sei lá, japonês, chinês, europeu, que a gente sempre, né, faz essas comparações, isso é bastante interessante quando se tem acesso a essas coisas. O mercado japonês ainda imprime quase tudo em A3 e tudo em color. Eu gostaria muito de evoluir para o mercado que nem o mercado japonês. Imagina todo o outsourcing aí de vocês saindo em páginas A3 coloridas. Ia ser uma maravilha. Então essa evolução todo mundo quer. Só que até chegar lá, a gente precisa
passar essa barreira de discutir o que é cara, uma página 3 e colorida e falar assim, qual o benefício que você vai dar para o teu cliente, na experiência do teu cliente em receber um contrato colorido, um contrato preto e branco? Não é essa a questão, isso não vai ajudar. Mas se a gente encontrar a forma que o meu cliente quer ser tratado, o produto que ele precisa para ele crescer mais por meio do meu serviço, a gente consegue discutir preços melhores e vai sair da discussão de preço de CPP. Reinaldo, perfeito, concordo 110%, só dou ênfase ao seguinte, a gente precisa se reinventar, por mais que, eu garanto, a gente pode responder de novo essa pergunta daqui a 10 anos, talvez até lá ele esteja diferente, mas o que a gente não pode fazer nesses 10 anos não se reinventar, porque o mercado está em movimento e a gente está de novo, né, em mais um marco aqui, mais um momento de movimento. Então vamos em paralelo, a gente mantém o mercado de pressão funcionando, mas vamos pensando em se reinventar. Gente, é isso. Obrigado, Reinaldo. Sensacional. Vamos marcar o próximo. Agradeço a audiência que ficou com a gente até aqui. Nos vemos em breve. Obrigado.